Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do nosso Senhor. Deus abençoe a cada aluno, a cada irmão que está sendo edificado pelos estudos bíblicos. Eu creio que será uma bênção. Estaremos aqui falando no máximo 5 minutos de aula, tá bom? Que a memória do nosso celular não está muito boa, mas estará sendo 5 minutos aqui introdutórios abençoados. Lembrando que até sábado estaremos dando aula, tá bom? Até dia 21, para a glória do Senhor. E creio que depois dessas aulas estaremos nos preparando para novas aulas e eu creio que será uma bênção de Deus. Pegue aí a sua Bíblia, o caderno e a caneta e vamos para a nossa aula, tá bom? O texto base de hoje é sobre Pedro e a pregação. E o tema bíblico que eu quero ler está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, que nos diz assim: E aconteceu, porém, meus irmãos, e aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu, observe, desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. O Espírito desceu sobre aqueles que estavam ouvindo a mensagem. Eles estavam ouvindo aquilo que Pedro pregava. E o Espírito veio. Pedro pregou uma mensagem simples, uma mensagem cristocêntrica. Através deles aplicar o ouvido a ouvir, o Espírito veio. Oh, glória! O Espírito veio sobre aqueles que colocavam o teu coração a aplicar, a entender aquilo que Pedro estava pregando. Eles recebiam a mensagem e o Espírito foi derramado sobre eles. Aonde a palavra, ao trabalhar do Espírito Santo. Pedro foi um homem treinado por Cristo, capacitado por Cristo, separado por Cristo. Cristo chamou Pedro não para ser um pregador de heresia, não para ser um pregador antropocêntrico, mas chamou a Pedro para ser um pregador cristocêntrico. A mensagem antropocêntrica, o homem é o centro, mas a mensagem cristocêntrica, Cristo é o centro. Pedro não pregava uma mensagem antropocêntrica, porque o homem não é maior do que Cristo, mas Pedro pregava uma mensagem cristocêntrica, Cristo é maior do que o homem. Pedro foi um homem cheio do Espírito Santo para pregar. A pregação de Pedro tocou vidas através da palavra. Pedro lia a palavra, Pedro estudava a palavra e Pedro praticava. A pregação de Pedro em Atos 2 teve o resultado de quase 3.000 almas se renderam a Cristo através da mensagem cristocêntrica, porque antes de Pedro pregar esta mensagem, primeiro ele aprendeu a ser obreiro. Ele primeiro aprendeu com o maior pregador, Cristo. Ele aprendeu as maiores mensagens com Cristo. Ele aprendeu as maiores mensagens com o Salvador. E foi um pregador cheio da plenitude bendita do Paracletos, que é o Espírito Santo de Deus. Pedro, quando pregou este sermão, o Espírito veio sobre aqueles que ouviam. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro não estava preocupado com o emocionalismo, porque Pedro não era um pregador emocionalista. Pedro não era o pregador das revelações. Pedro era um pregador bíblico. O Espírito Santo estava na vida de Pedro. Entenda, seja um pregador guiado pela palavra. Viva a palavra. Aplique a palavra. Assim como Pedro pregou mensagens poderosas porque era um homem estudado,
um homem que conhecia, porque Cristo o instruiu, Cristo o ensinou, você também é capaz. Então aplique a sua vida ao ensino bíblico. Pedro era um homem cheio do Espírito, mas ele tinha palavra. Há pessoas que querem ser cheias do Espírito, mas não tem palavra. Aprenda a palavra, porque o Espírito Santo é bíblico. Pedro foi um homem bíblico, porque o Espírito que usava era bíblico. E esse mesmo Espírito bíblico que usou Pedro é o mesmo Espírito que opera também nos dias de hoje. Basta aprender, praticar. Não deixe a preguiça te afastar da Bíblia. Mas abandone as coisas seculares que não vão te edificar e aplique a sua vida ao estudo bíblico. Seja um obreiro mais preparado para ensinar, mais preparado para pregar. Não se preocupe com o movimento, se preocupe com a Bíblia. Pregue a Bíblia, assim como Pedro pregou a Bíblia. A mensagem tocou no coração daqueles que ouviam. Eles foram cheios, regozijavam pelo ensino. O Espírito veio. Irmãos, a palavra de Deus é muito importante. Pedro teve caráter. Pedro foi um homem formado por Cristo. Pedro tinha autoridade. Pedro foi um ganhador de almas porque ele aprendeu. Pedro, quando pregou, o Espírito estava sobre ele, porque a mensagem estava não só na mente de Pedro, mas estava tomando conta do seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Então, a palavra de Deus tem que habitar em nós que somos a casa de Deus. Não despreze